nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, especialmente enevoada pela militância da extrema-direita fascistoide, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial e pelo Band News FM, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Eu abro o programa com esta obra-prima, letra de Vinícius de Moraes, música de Gerson Conrad, que era um dos membros dos Secos e Molhados, Rosa de Hiroshima, um poema de Vinícius de Moraes, originalmente, feito, né, para tratar da bomba atômica que explodiu em Hiroshima. E a rosa de Hiroshima, porque rosa foi uma metáfora que se usou quando a bomba atômica explode, ela faz um desenho que lembra o desabrochar de uma rosa, né? Mas a rosa radioativa, estúpida, inválida, né? E aí falando do desastre, obviamente, que aconteceu com a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, e das suas consequências, né? 250 mil pessoas morreram, pessoas com câncer depois, e as derivações teratológicas, quando ele fala, pense nas mulheres, rotas alteradas, é uma coisa terrível, né? Porque crianças nasceram com problema depois disso. E é claro que a música faz uma alusão a um encontro do G7 que aconteceu em Hiroshima, não é? E o presidente Lula lá esteve como convidado especial, na verdade é G7 mais um, e havia outros convidados, mas não com o mesmo status do Brasil. E por aqui, né, em certos setores, ignorando o que aconteceu, disse assim, Lula foi ofuscado por Zelensky. Eu não sei o que quer dizer isso. Primeiro que o Zelensky, a presença dele lá, em tese, não estava prevista, mas é claro, Vólio Bene, que foi ali uma forçada de mão, né? Vamos botar o Zelensky aqui para, então, ver se a gente consegue atrair o chamado Sul Global para a guerra. O que atraiu o Sul Global para a guerra? Você precisa entender. Essa guerra, hoje, com apoio unânime da Europa, ora mais entusiasmada, ora menos, a Ucrânia, os Estados Unidos também. A Ucrânia está sendo armada, né, para enfrentar essa guerra, uma guerra iniciada pelo Putin. O Putin é o invasor, o Putin é o agressor, isso sem dúvida nenhuma, mas há divergências sobre como conduzir a guerra e qual é a resposta que se dá.
No atual estágio, faz-se o quê? Vamos continuar a armar a Ucrânia até os dentes para ver se ela consegue derrotar a Rússia. Na hipótese de que a derrota da Rússia fosse possível, ou, como querem China, Índia, e aí nós já estamos falando de mais de 1/3 da humanidade, né? Brasil e alguns outros países, então chamado esse sul global, que pede uma outra forma de negociação. Como o Brasil estava lá, como a Índia estava lá, como a Indonésia estava lá, são países com grandes populações, então se buscou criar um certo constrangimento, claro. Como a empurrar esses países para adesão incondicional à guerra. E aqui vai uma consideração, e o tempo dirá, e eu também não posso acelerar o tempo. Essa guerra tem 3 perspectivas. Uma improvável, é o improvável se juntando com o imponderável. Putin morre de alguma doença natural, é assassinado. Será que quem sucedê-lo acaba com a guerra? Ou então ele é derrubado por um golpe de Estado, vale bem, também improvável. E aí então a guerra mudaria de status. Mas mesmo aí eu pergunto, se isso acontecesse, a Rússia sairia da Crimeia, sairia do leste da Ucrânia, voltaria para o seu lugar? Não há um só analista de cenários que aposte nisso. 2. A derrota total da Ucrânia. A derrota total da Ucrânia hoje dificilmente aconteceria porque o que se está fazendo ali é o Ocidente, é a Europa Ocidental, mais Estados Unidos que estão lutando essa guerra com a Rússia. Então também difícil. E o terceiro cenário, a derrota da Rússia, militar. E pelo menos o Biden falou disso. Derrota militar da Rússia. A Rússia é a maior potência nuclear do mundo. A possibilidade de que a Rússia saia da Crimeia com o rabo entre as pernas, sem qualquer negociação, é inferior a 0. Antes disso, nós podemos ter rosas radioativas estúpidas. E é nesse cenário que o presidente de um importante país desse sul global, venha a ser o tal Luiz Inácio Lula da Silva, propõe a diferença do que alguns dizem por aqui, num primeiro momento um armistício, e que conversem os dois países, escolhendo mediadores, para saber se esse entendimento ele pode ter uma escala. Há guerras que não acabam nunca, embora cessem as hostilidades e se diminuam os riscos de uma catástrofe global, que existem. E esses riscos são crescentes. Ou então o risco de uma catástrofe global é crescente. Lula foi para o G7, como ele mesmo disse, não foi para discutir guerra da Ucrânia. A Ucrânia era tema, a Ucrânia-Rússia era tema, mas era tema no seguinte sentido. A economia passa por dificuldades, a economia mundial, estamos vivendo o impacto da guerra nas economias, então precisamos ter uma resposta para isso. Esse era um tema. O outro tema era meio ambiente, desequilíbrio climático. E também a fome no mundo, e isso Lula emplacou a agenda
tranquilamente. Ele teve, aliás, uma agenda gigantesca. Ele teve 10 encontros bilaterais. Esse negócio, Lula se frustrou, isso é mentira. O Lula manteve encontros bilaterais com os presidentes da França, com o primeiro-ministro do Japão, com o primeiro-ministro da Austrália, com o primeiro-ministro do Canadá, com o presidente da Índia, com o chanceler da Alemanha. É mentira que houve frustração. ONU, FMI, OCDE, conversas fora de uma agenda bilateral, mas conversas informais importantes. Coreia do Sul, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia. Não. Teve frustração nenhuma. O que aconteceu, aí sim, foi uma estupidez, para mim nada surpreendente, do Zelensky com o Brasil. Uma descortesia, uma grosseria. Aí sim. E grande Zelensky. Você gosta do Putin? Não, um facínora. Agora, não é porque eu não gosto de um facínora que eu vá necessariamente endossar atuações temerárias. Também não vou. Então, para começo de conversa, eu vou colocar... O Lula deu uma entrevista coletiva ontem, né? Já era segunda no Japão, era domingo aqui, em que, queiram ou não, gostem ou não, falava ali a voz de alguém que se coloca como estadista e não como pistoleiro de milícia. Discutir dos mais variados assuntos. Afirmar que há qualquer sombra de radicalismo na fala do Lula é mentira, é pura militância ideológica para conquistar aquela turma das milícias digitais do Bolsonaro que andam um pouco desorientadas por aí. Ao contrário, a fala está ali, os eventos estão dados, não é? Mas eu vou começar, os vídeos aí estão com os nomes, né? Que eu vou alterar um pouquinho aqui a ordem, tá tudo bem, posso alterar, né? Então tá bom. Vamos começar com o que aconteceu com o Zelensky. Que isso ganhou noticiário. Olha, o Lula se frustrou com o Zelensky. Vamos pegar aí o vídeo Lula-Zelensky, o meu querido Vólio Bene, né? E quem está lá acompanhando. Vamos botar o vídeo Lula-Zelensky que eu quero comentar aí. Vai lá. Alô? Oi, entrou o vídeo sem som aqui, mas agora a gente pode chamar, Augusto, já o vídeo com som aqui? Uma agenda. Às 15h15 nós recebemos um recado de que o Zelensky estava atrasado. E eu atendi o presidente do Vietnã. Demorou quase uma hora o atendimento do presidente do Vietnã. E nesse aspecto o Zelensky não veio. É isso que aconteceu. Aconteceu isso, ou seja, se ele teve um outro problema mais sério, se teve alguma atitude, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão, 15h15, o encontro com o Zelensky. Eu, quando estiver percebendo que as pessoas querem efetivamente negociar, eu quero dizer que eu estou pronto a ir à Rússia, a ir à Ucrânia, a ir ao Egito, a ir no fim do mundo para tentar discutir o fim dessa guerra. Agora não, porque os dois não querem. Podemos continuar com os vídeos? Porque esse já não entrou inteiro. Eu quero saber se está tudo bem, eu posso continuar com o vídeo. Vou perguntar aqui ao Augusto e a gente já traz a resposta. Muito bem. O que foi que o Zelensky fez? Ele marcou um encontro com o Brasil no domingo às 18 horas. Depois ele
antecipou o encontro para as 17. Aí disse que não podia às 17, marcou para as 15h15. E não apareceu. Não apareceu, não deu retorno. E depois deu uma entrevista afirmando que o Brasil que o Lula tinha ficado desapontado com a ausência dele. Como se a guerra entre Rússia e Ucrânia fosse do especial interesse do Brasil, ou o fim da guerra. O fim da guerra, a suspensão da guerra, é do especial interesse do mundo. Agora, tem esse caminho que o Lula aponta, que é tentar conversar, e tem o caminho do confronto. Com um risco um risco enorme de que a coisa degringole. E o Lula fez, se o vídeo entrar, posso chamar o vídeo? Pode. E o Lula fez uma referência ao Biden no discurso dele, lembrando o discurso que fez o presidente americano no G7. Sim, foi o discurso oposto ao do Lula. Mas não é oposto ao do Lula porque o Lula defende a Rússia. Isto é uma pilantragem. Afirmar isso é uma pilantragem. É o oposto do Lula porque o Lula está pedindo que eles parem, por enquanto, e tentem conversar. E o Biden falou, em último caso, o seguinte: nós vamos derrotar a Rússia. Tá aí o vídeo? A questão da paz na Ucrânia, os dois países têm presidente. Eles precisam querer conversar sobre paz. Quando você fala de paz, um fala, eu só converso se o outro se render. Aí ninguém vai se render. Qual é o meu medo? O meu medo é que a gente está caminhando para a possibilidade, sabe, de que possa ter uma guerra mais feroz, com arma mais poderosa. Nós estamos aqui em Hiroshima. Ninguém jamais imaginou que os Estados Unidos iriam soltar uma bomba atômica aqui em Hiroshima. E soltou, sem pedir para ninguém. Está certo que ainda não existiu o Conselho de Segurança da ONU. Sabe? Então, o que nós queremos é evitar isso. E para evitar isso é preciso criar as condições. Sabe? Então nós vamos criar. No momento que for possível, sabe, a gente vai encontrar negociação. Ontem vocês viram o discurso do Biden, sabe? O discurso do Biden de que tem que ir para cima do Putin até ele sabe, se render, pagar tudo que estragou. Esse discurso não ajuda, na minha opinião. Esse discurso não ajuda. O que ajuda é um discurso de que, gente, vamos sentar primeiro, vamos esfriar a cabeça e vamos começar a conversar. E às vezes leva tempo. Leva tempo. Quando a gente começa uma greve, que é diferente de uma guerra, a gente começa uma greve 100% ou nada. Né? Depois de 10 dias você já aceita 80. Depois de 20 dias você já aceita 70. E chega um momento que você aceita só 50 e volta a trabalhar. Uma guerra, sabe, guardada as proporções, é mais ou menos a mesma coisa. Por enquanto, os dois estão convencidos de que vão ganhar a guerra. Eu quero que os dois ganhem fazendo negociação. Mas ganhe a paz e não a guerra. O que há de errado nessa frase? O que há de errado nessa fala? Eu falo o que há de errado. Ou melhor, o que dizem haver de errado. Quando o Daladier e o Chamberlain fizeram acordo com Hitler, Hitler anexou os Sudetos, e era um caso de guerra, né? Uma expansão da Alemanha, e a França e a Alemanha fizeram um pacto com Hitler. Um pacto. Fizeram um acordo de paz com Hitler. E aí tem uma frase famosa do Churchill, que depois veio ser primeiro-ministro do Reino Unido, substituindo justamente o Chamberlain. Momento cultural. Ele disse: entre
a guerra e a desonra. Entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra, porque ele considerou aquele acordo uma desonra. Ele achou que era o caso de ali já se preparar para a guerra. Acontece que essa comparação do Putin com o Hitler, que é a base dessas associações todas, ela é falsa, ela é estúpida, e não porque o Putin seja uma pessoa boazinha, a questão não é essa. A questão é que o Putin nem tem condições, nem tem planos, e nem teria como, voglio bene, invadir a Europa. Isso é uma bobagem, isso é uma falsa tese. Isso não teria como acontecer. Mas ele diz, não, a guerra tem que ser feita e acabou. Putin tem que voltar para o lugar dele. E tem que voltar para o lugar dele plenamente derrotado, pagar as despesas. Bom, então vamos ver se isso acontece. Não vai acontecer. O Lula pregar uma reunião, um encontro entre os dois países para suspender a guerra e ver se há algum espaço de interlocução, o que há de errado nisso? Agora, o que... Volta e meia se falar, a Rússia pode usar armas nucleares táticas. Sabe o que são armas nucleares táticas, minha querida Larissa? São armas nucleares assim de efeito mais localizado. Tá? Não é um negócio, pega ali e tal. Evidentemente isso não existe. Não existe, seja pelas consequências da explosão de uma bomba nuclear, não existe, seja pela escalada. Quer dizer que é verdade mesmo que uma vez iniciado um conflito, o único desfecho, voglio bene, é o agressor voltar para o seu lugar e acabou? Eu não estou perguntando se é o desfecho moral, deveria ser. É isso que tem acontecido no mundo hoje? Em vários conflitos? Não é possível mudar o status da guerra e do confronto para tentar conversar? Eu estou colocando essas questões aqui porque elas são fundamentais e porque se começou aqui, Lula teve uma derrota com Zelensky. Lula teve derrota em não encontrar o Zelensky? Por quê? Por que o Lula teve uma derrota em não encontrar o Zelensky? Ele se encontrou o Zelensky com o primeiro-ministro da Índia. Vai ver se conseguiu o apoio da Índia. Não foi derrota nenhuma. Sabe o que saiu derrotado desse não encontro? Diminuiu um pouquinho a chance de paz. Agora, o Zelensky não quer a mediação do Lula, foi uma tentativa de tirar o Lula de qualquer chance de mediação, que escolham outra. E nós vamos ver, será que é esse santo que muitas vezes pintam por aí? E o Lula explicou, né? Nós vamos ler, ele disse, eu vim ao G7, eu não vim discutir guerra no G7. Foi muito claro, foi muito transparente. O que é que ele foi fazer lá no G7? Coloque para mim. Sinceramente, eu não vim para o G7 para discutir a guerra da Ucrânia. Eu disse no meu discurso que a discussão da guerra da Ucrânia deveria estar sendo feita na ONU. Eu sou presidente há 5 meses e nunca fui convidado para uma reunião na ONU para discutir a guerra. É na ONU que tem que ter. Inclusive, a gente poderia antecipar a Assembleia Geral, que é feita em setembro, para junho, para julho, para discutir a guerra. Vamos colocar todos os membros da ONU, vamos trazer Putin e Zelensky para eles falarem, sabe? E vamos abrir um debate franco e aberto aonde? Na ONU, que é o espaço. Aqui no G7 nós viemos para discutir economia, para discutir a questão do clima. Por isso que eu falei, o espaço de discutir a guerra não é no G7, nem é no G20, é no prédio das Nações Unidas. Aliás, o Conselho de Segurança deveria estar discutindo. Por que não discute? Porque quem se envolve nas brigas são as pessoas que são membros do Conselho de Segurança.
Então não tem ninguém para discutir paz. Porque estão todos envolvidos. Não sei se você percebe, são os membros do Conselho de Segurança que vendem armas, são membros do Conselho de Segurança que fazem guerra. Sabe? Então é preciso mudar a lógica de funcionamento das Nações Unidas. Eu desafio a demonstrar que o Lula está errado, né? Que a Rússia é membro do Conselho Permanente, os Estados Unidos são membro do Conselho Permanente, a França é, e está todo mundo vendendo arma. Envolvido na guerra. Aí, quando então esses países do chamado Sul Global tentam meter a sua colherzinha ali para falar, escuta, vamos parar porque todos sofremos. Oh, o Lula não apoia a guerra, o Lula apoia a Rússia, o país agressor. Isso é uma besteira, isso é uma mentira. Fez muito bem ir lá e falar o que... Porque ele deixou isso claro no seu discurso também, não foi só na entrevista. Mas essa reunião do G7, na verdade, foi uma reunião assim, levar o Zelensky também para divertir o mundo do risco chinês. Risco chinês, nós estamos falando de uma nova Guerra Fria. O tempo que, lembra, Estados Unidos e União Soviética ficavam se degladiando e arrumando conflitos locais. Na verdade, eram os dois que estavam lutando, mas terceirizavam as guerras. O Lula se manifestou também sobre uma nova Guerra Fria com a China. Interessa ao mundo? Quem sai ganhando com isso? Nós, os brasileiros, ganhamos? Os países mais pobres ganham? Põe aí, põe ele falando sobre isso. Eu, sinceramente, não espero que tenha gente que aceite outra vez a Guerra Fria. A Guerra Fria que aconteceu, sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, eu não quero que aconteça outra Guerra Fria entre China e Estados Unidos. E a gente fique submetido à disputa dos dois. Eu quero uma economia totalmente livre, cada um negocia com quem quiser negociar, cada um vende para quem quiser e compra para quem quiser. É esse o mundo livre que eu quero no mundo comercial. Olha só, hein? O terrível Lula, o socialista Lula, o não sei o que Lula, falando, não, eu quero o mundo livre. Para que os países tenham liberdade de realmente fazer comércio. Eu quero o mundo livre. Eu quero saber se eles querem o mundo livre. Ou os Estados Unidos não buscam criar dificuldades para os países fazerem negociação com a China, muitas vezes, sendo que, vale bem, você só tem uma alternativa. Qual é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos? A China. A China. Mas tem que passar tudo por lá. Assim como Lula voltou a defender, sim, uma moeda comum nos BRICS para negócios e negociação entre os países na moeda local, no que faz muito bem. Não é? Isso significa, e o próprio presidente lembrou, que de fato o Brasil está de volta, nem precisa colocar esse vídeo, vamos de novo para a questão, vamos para o segundo do otimismo. Ele disse, olha, o Brasil está de volta, passou muito tempo sem conversar com ninguém, ninguém queria falar com o Brasil não queria falar com ninguém. Era a pura manifestação do atraso. E agora o país, todo mundo quer falar com o Brasil. Razão porque, aliás, o Lula foi convidado. E tentaram criar um constrangimento com o Zelensky. Ele falou, não, querem conversar com o Zelensky? Vou conversar. Olha que o Zelensky viu que não havia chance dele posar de grande herói da resistência, nós vamos ver uma matéria daqui a pouco, com o Lula, e que o Lula insistiria na necessidade de uma conversação, ele armou aquela coisinha e deu um jeito
de mudar 2 vezes o horário da reunião e não comparecer e nem mandar aviso. Que eu saiba, não é assim que se faz na Ucrânia, né? Mas o Lula foi indagado se... E aí, foi bom o resultado? Tal, ele disse, não, uma perspectiva otimista, vamos lá. Eu saio daqui mais otimista do que nunca. Mais otimista do que nunca. Primeiro porque a chance do Brasil estabelecer parcerias fortes na área comercial, na área cultural e na área política é muito grande. Eu não sabia que as pessoas gostavam tanto do Brasil. Não sabia. As pessoas gostam muito do Brasil. As pessoas estão muito felizes com a volta da democracia no Brasil. As pessoas estão muito felizes e alegres com a volta do Brasil ao cenário internacional. Ou seja, o Brasil voltou a ser civilizado. Simples assim. E todo mundo quer encontrar com o Brasil. E eu fico feliz por isso. Então ainda tem, esse ano eu ainda tenho que viajar. Sabe, São Tomé e Príncipe porque tem a CLP, o Encontro dos Países de Língua Portuguesa. Depois eu tenho que ir à África do Sul porque tem os BRICS. Depois eu tenho que ir à Índia porque tem o G20. Eu tenho que ir porque o Brasil vai presidir o G20 o ano que vem e vai presidir os BRICS o ano que vem. Então, ano que vem vocês estarão no Brasil fazendo essa pergunta para nós. Tá bem, gente? Obrigado. E até outra oportunidade. É isso aí, entrevista impecável, tem outros temas, nós vamos falar ainda hoje de Vini Júnior, o presidente se manifestou sobre Vini Júnior, aliás, abriu a entrevista tratando disso, porque assim faz o presidente de um país. Diante da ofensa a um cidadão, a um natural, ainda que ocorrida fora do país, tem de sair em defesa do brasileiro, e foi o que ele fez. Entrevista impecável. É claro que vai apanhar aqui, porque afinal de contas ele não se juntou a Biden no espírito guerreiro. E vão dizer que agora ele é... Agora não, que ele é alguém que está fazendo a vontade do Putin. Seria curioso perguntar quem faz essa acusação. Está fazendo a vontade de quem? Certamente defendendo o interesse brasileiro não está.